Sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006. Voltamos com o programa Odontoprime e agora a Morgana vai apresentar para a gente mais um caso de reabilitação nos dentes superiores anteriores. Então vamos lá, vou mostrar dois casos para vocês. O primeiro caso são de duas coroas de porcelana pura, né? Todas elas metal free, sobre raízes do paciente. E o segundo caso, onde o paciente já tinha um tratamento reabilitador e teve uma fratura numa raiz do incisivo central, onde a gente fez um implante imediato com carga imediata, tá? Vamos lá então? Nesse primeiro caso, o paciente compareceu ao consultório reclamando, né, principalmente dos dois elementos anteriores, né? O resto não incomodava ele, às vezes a gente vê um probleminha, um dente um pouquinho mais acinzentado, mas ele estava reclamando mesmo dos dois, né? Do formato dos dois incisivos, tá? Se vocês forem ver, um incisivo já era uma prótese, já era uma coroa, tá? E o outro dente era um dente já bem restaurado, com resina, então um dente já manchado, um dente, podem ver, menor, né? Mas com um espaço, um pequeno diastema entre eles. Então, assim, não existe estética, não existe harmonia nesse sorriso, tá? Então aqui uma visão mais aberta, então vocês podem ver melhor o pequeno diastema, como esse dente é mais curto do que esse, ele é mais curto, ele é mais fino, né? Vocês podem ver que esse aqui é bem mais largo do que o outro, tá? Então uma desarmonia estética. Então qual foi o planejamento nesse caso? Remover essa coroa antiga do dente 11 e fazer duas coroas, fazer um preparo e fazer duas coroas metal free em cada elemento. Então uma vista oclusal, então esse dente também é um dente já escurecido, foi tratado o canal, é um dente que escurece, já fica mais acinzentado, tá? Vocês podem ver até pela raiz, né, como esse dente é um dente mais escuro. Nesse caso aqui tem um núcleo de pino, um pino de fibra de vidro, né, onde foi removido aquela coroa do lado direito. E muitas pessoas podem olhar esse dente e dizer, mas esse dente está bom, ele está tão mais escuro do que o outro, será que esse dente dá para ficar? Na verdade, esse dente ele não tem problema nenhum, ele só é um dente que ficou escurecido pelo tratamento de canal, então ele ficou com essa coloração mais acastanhada, mas é um dente que está extremamente saudável, com uma raiz saudável e não existe motivo para a gente estar extraindo esse elemento dental. Então o tratamento é só um tratamento estético, tá? Então aqui o paciente usando os provisórios, tá? Pra gente o quê? Já começar até a parte gengival que muda, aonde já foi feito o fechamento do diastema, até porque a pessoa quando muda o incisivo, ela sente no lábio, às vezes ela sente para falar, então a parte dos provisórios já veio para ajudar também o paciente nessa adaptação, né? E depois da parte dos provisórios é feita a moldagem, tá? Esse caso ainda foi feito pelo método tradicional, não foi usado o sistema do CEREC. Então a parte da moldagem, onde a gente usa um pequeno fio ao redor desse elemento, para quê? Para que tenha uma cópia fiel na moldagem, para que esse material ele consiga penetrar levemente na borda dessa gengiva, para que o molde fique um molde perfeito, uma cópia extremamente fiel do que está em boca. Tá? Então aqui uma vista oclusal dos preparos e também nessa consulta é feita a escolha da cor. Então aqui a gente está vendo qual o tom desse dente, né? Vamos num A2, num A3 ou vamos então num B2, num B3. A gente tem uma escala de cores enorme, onde a gente faz toda a verificação para ver até os nuances desse dente. Então às vezes o mesmo dente a gente manda fazer com 2, 3 tons diferentes. Na parte cervical, às vezes manda fazer um tom um pouquinho mais alto, um pouquinho mais amarelado, um pouquinho, um tom mais esbranquiçado no meio, a ponta às vezes levemente transparente. Então às vezes a gente pode jogar 2, 3 cores no mesmo dente para dar aquele degradê parecido com o nosso esmalte. Tá? E
aqui a gente concluindo o caso, então já tendo muita harmonia, fechamento de diastema, uma gengiva saudável, a largura dos incisivos compatível, o que dá um resultado estético muito mais satisfatório. Uma vista oclusal desses elementos, ali fazendo a prova, né? Quando a gente vai cimentar esses elementos, a gente faz primeiro um condicionamento ácido dessas peças. Então aqui vocês podem ver o que eu falo de uma coroa metal free. Então aqui é a parte interna dessas coroas, então ela é toda branquinha, né? Não existe metal, então por isso que o dente não fica com aquele aspecto opaco, aquele aspecto acinzentado, tá? E a instalação em boca. Então vocês podem ver como às vezes mexer em apenas 2 dentes e de uma maneira extremamente rápida, porque isso é um tratamento extremamente rápido, pouquíssimo tempo a gente consegue fazer essa substituição e como muda, né? Muda a qualidade de vida, muda a estética, a pessoa sorri com mais vontade, sorri mais tranquila, né? Do que ficar sorrindo, às vezes a pessoa disfarça e coloca a mão, porque não se sente à vontade com aqueles elementos dentais. Agora eu vou mostrar para vocês o outro caso. Esse paciente já tinha um tratamento reabilitador, tá? Então já é um tratamento feito todo com porcelana na parte superior, sendo que aqui é implante, esse aqui era uma coroa dele mesmo, esse lateral também é implante. Então já tinha esse tratamento reabilitador há alguns anos. Porém, ele teve uma fratura de raiz nesse incisivo central. Vocês podem ver até aqui a gengiva já mais inchada, mais avermelhada e até uma presença de uma fístula, isso em virtude da fratura dessa raiz. Então, qual o planejamento nesse caso? A gente teve que extrair essa coroa, nessa raiz. No mesmo dia que a gente fez a extração, a gente já colocou o implante e no mesmo dia a gente já colocou um provisório cimentado sobre esse implante. Por isso que a gente chama que é um implante imediato de carga imediata. Tá? Então aqui a parte cirúrgica, a gente não faz abertura de gengiva, pessoal, para fazer essa cirurgia. Tá? Então aqui o implante já sendo instalado, por isso que é uma cirurgia que não tem pontos, tá? Então aqui a gente já instalou o implante, então vocês estão vendo que a gengiva não foi em nenhum momento aberta, a gente com muita cautela saca aquela raiz fraturada, insere o implante para que a gente possa preservar toda essa gengiva, para que a gente possa preservar essas papilas que aqui na frente valem ouro, né? Porque se a gente às vezes abre, essa papila, ela cicatriza de forma reta, então a gente perde esse vezinho, que é a papila do meio do dente. Então fazendo dessa maneira, a gente preserva essas papilas e preserva com isso a estética. Tá? Então aqui colocando um provisório, então isso aqui é logo no mesmo dia da cirurgia, então tira o dente na mesma hora, tira o dente, coloca o implante, coloca o provisório e o paciente sai do consultório dessa maneira, então não sai com pontos, com nada e sai com um provisório fixo, como se nada tivesse acontecido. Tá? Aqui o paciente em fase de cicatrização, com o provisório, pode ver que o provisório está um pouquinho mais amareladinho do que os outros dentes, porque o provisório pigmenta um pouquinho mais, mas logo que fez a cicatrização desse implante, a gente fez a instalação das peças. A moldagem definitiva, nós decidimos optar por fazer a coroa do outro incisivo central por harmonia estética, porque já fazia muito tempo que aquele tratamento reabilitador tinha sido realizado, escolhendo a cor, né, o tratamento vindo do laboratório. Então vocês podem ver as duas coroas em metal free, tá? Então nenhuma com metal, nem a sobre implante, nem a sobre o dente. A saúde dessa gengiva agora, sem inchaço, sem fístula, né? Tudo saudável, condicionamento para a gente instalar. E aqui instalando as coroas novamente definitivas. Então, uma fratura de incisivo central, que às vezes seria um grande problema, a gente consegue resolver de uma maneira hoje sem traumas, de uma maneira muito rápida e com uma excelência estética muito grande. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Hoje o programa foi para falar um pouco mais sobre planejamento estético e tratamentos estéticos e sempre gostamos de estar aqui com vocês trazendo as novidades. Um beijão enorme e até semana que vem. Um abraço e até a próxima semana.
sorriso. Ato de sorrir ou sorrir-se. Manifestação de um sentimento que se faz sorrindo. A Implant Center Maison cuida do seu sorriso. Um novo conceito em implantodontia para Blumenau e região. Atendimento individualizado e personalizado. Experiência e tecnologia em um ambiente diferenciado, com conforto e comodidade para você. Agende uma visita e descubra como ter um belo sorriso para toda a vida. Implant Center Maison, 47 3326 6006.